Bom dia, irmãos. Coube a mim finalizar a nossa maratona da Bíblia, onde passamos cada domingo estudando um livro da Bíblia, de volta à palavra no nome da nossa maratona. E hoje nós terminamos com o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Uma tarefa bastante difícil e importante, já que é um livro, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, se não o mais conhecido, entre os incrédulos principalmente, não entre os crentes não, mas entre os incrédulos sim. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias e vamos ler Apocalipse 1, versículos de 1 a 3. Apocalipse 1, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração, amém? Apocalipse vem do grego, essa palavra é grega, Apocalipse, e significa tirar o véu, simples assim. O que significa Apocalipse? Tirar o véu, que em português seria revelação, tirar o véu, revelação. Tanto é que em inglês esse livro na Bíblia se chama Book of Revelation. Para nós é que a gente usa a palavra grega Apocalipse, mas em inglês se usa o livro da revelação, porque é o que a primeira palavra do livro diz, revelação de Jesus Cristo. É comum para aqueles que conhecem a palavra de Deus, né, que estudam, bons alunos de escola dominical sabem que a grande maioria dos livros da Bíblia tem em seu título a primeira palavra do livro. Então a primeira palavra desse livro é revelação. E é assim que ele é chamado, o livro da revelação. E é basicamente, como o próprio texto que acabamos de ler nos diz, um livro profético. O seu assunto mais impactante, não vou dizer que é o mais importante, mas o mais impactante, é sobre o fim dos tempos. Por isso, a palavra Apocalipse passou a ser considerada como um sinônimo do fim dos tempos e de catástrofe. Ah, isso aí é um apocalipse, né? Mas apocalipse não significa isso, apocalipse significa revelação. Então até se fala, ó, literatura apocalíptica, literatura do fim dos tempos. Mas na verdade deveria ser literatura escatológica, né? Isso sim significa o fim dos tempos. Então passou-se a usar a palavra apocalipse com uma ideia específica de fim dos tempos. Mas o livro não fala só sobre isso. E Apocalipse significa revelação, que é o que o livro é, um livro profético de revelação. Provavelmente o livro mais badalado, né, o livro mais falado da Bíblia, junto com o livro de Gênesis. Por quê? Porque tanto o livro de Gênesis quanto o livro do Apocalipse têm assuntos que têm assim, muita controvérsia no meio não cristão. O livro de Gênesis tem a criação do mundo, tem a entrada do pecado, Adão e Eva, tem o dilúvio. São coisas que as pessoas acham que é um mito, que nada disso aconteceu, e existem muita gente escrevendo livros sobre isso e fazendo filmes. Já no Apocalipse o assunto é totalmente diferente. Quais são os assuntos que mais impactam o livro do Apocalipse? O arrebatamento, o anticristo, a besta, a grande tribulação. E é curioso porque a volta de Jesus, que é o tema central, ele fica meio secundário, né? Ninguém fala da volta de Jesus, que é a parte boa da história. Só fala do medo da grande tribulação, quem vai ser o anticristo, como que vai ser a besta, como é que vai ser o arrebatamento. Parece que instiga o lado místico da pessoa, aquele medo. Ai, meu Deus do céu! Muitos filmes e livros têm abordado esse tema.
É interessante porque existe uma sequência de 13 livros chamado Left Behind. Eu não sei quantos já leram ou já viram o filme, né? Deixados para trás. Dos 13 livros, 3 viraram filmes, né? Que evidentemente não dão uma conotação bíblica, eles seguem mais chamando a atenção dessa parte mística, deixar as pessoas morrendo de medo, né? O que vai acontecer. Foram escritos por 2 pastores, o Tim LaHaye e o Jerry Jenkins. Mas é interessante porque o livro, embora seja muito conhecido, nem todo mundo gosta dele. As igrejas sempre falaram, ou algumas igrejas nem mencionam, algumas têm medo, outras vivem só falando dele. Para vocês terem uma ideia da controvérsia disso, Lutero, o precursor da reforma protestante, ele era contra a presença do Apocalipse na Bíblia. Ele achava um livro tão estranho que esse livro nem devia estar aqui. Não gostava do Apocalipse. Isso é uma controvérsia. Tem igrejas que se chamam até a igreja do Apocalipse, né? De tanto que se foca só naquilo. Há uma controvérsia muito grande sobre esse livro, e com certeza é considerado o livro mais difícil de interpretação da Bíblia. O seu autor, ele se declara abertamente, João, uma pessoa que seria conhecida. Ele diz, olha, o servo conhecido de todos, ele está preso em função da fé. A igreja primitiva toda entendia que o autor era o próprio apóstolo João. Depois houve uma certa controvérsia a partir do século III, dizendo que talvez fosse um outro João que não o João apóstolo. Mas a igreja primitiva toda aceitava que o autor de Apocalipse era o apóstolo João, e não apenas um João, né? Mas o apóstolo João. E era alguém muito conhecido, já bastante idoso, o que faz bastante sentido com a época em que foi escrito esse livro. Por quê? Porque ele foi escrito por volta do ano 96. Foi o último livro a ser escrito. Para quem estuda a Bíblia, né, os nossos queridos alunos da escola dominical sabem que a ordem dos livros do Novo Testamento, aliás do Velho também, ela não segue uma ordem cronológica. Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito, mas Apocalipse foi o último. Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, foi o último livro a ser escrito. É interessante essa coincidência, entre aspas, porque Gênesis, que significa o princípio, é o primeiro livro, e aquele que fala sobre o fim é o último, como se fosse fechando mesmo. Você começa no início da história do homem, da história da criação, e termina com o fim, com a consumação dos tempos. Parece que faz bastante sentido assim. Mas a pergunta que nós precisamos discutir hoje, não esses eventos históricos, é: qual o propósito do livro do Apocalipse? Para que ele foi realmente escrito? Será que era para deixar as pessoas com medo? Instigar a fé através do medo? Instigar o lado místico das pessoas? Preparar as pessoas para o fim do mundo? Estilo aquilo que na escola dominical, que o profeta Isaías chegou para o rei Ezequiel e disse: olha, arruma a sua casa porque você vai morrer. Ó, se prepara aí porque o fim do mundo está chegando. Será que era esse o propósito do livro do Apocalipse? Para entender o porquê desse livro, é preciso entender o contexto histórico onde ele foi escrito. O contexto histórico sempre é importante, nesse caso ele é fundamental. Se você perceber o seguinte, o livro de Atos, que descreve o início da igreja cristã, o livro de Atos é o que descreve, aliás, o próprio nome já indica isso, os Atos dos Apóstolos, né? Como a igreja começou. Qual era o grande problema? O problema eram os judeus, que perseguiam os cristãos que eram também judeus. Os primeiros cristãos, todos eram judeus. Só depois é que a pregação chegou aos gentios. É importante lembrar que quando aparece a palavra grego, no Evangelho aparece muito, porque uns gregos quiseram ver Jesus. Eles não estavam se referindo a gregos exatamente, estavam se referindo a judeus que tinham nascido fora de Jerusalém. Havia uma coisa assim tão racista ali, que o sujeito, mesmo sendo judeu, mas nascido fora da Palestina, era considerado grego. Paulo era um desses. Paulo seria considerado grego, porque ele nasceu em Tarso, ele não nasceu na Palestina. Então, quando a Bíblia, no Novo Testamento, lá no Evangelho, ele fala grego, ele está se referindo a pessoas que eram judeus, nascidos fora da Judéia. E aí os outros eram chamados de gentios. Aqueles que não eram judeus eram gentios, todos os demais eram gentios.
Por isso que o cristianismo começou entre os judeus e gregos. Tanto assim que o apóstolo Paulo é primeiro do judeu e depois do grego. Ele está falando de judeu e judeu, só que um nasceu dentro, outro nasceu fora. Depois ele foi para os gentios. Então, para os gentios, né, que passaram a se tornar a maioria disso, né, no início do evangelho, nem existia. O problema principal era a perseguição que os judeus faziam aos cristãos. Tanto assim que o apóstolo Paulo primeiro era um perseguidor e depois virou a ser perseguido. Estevão foi executado. Havia uma perseguição dos judeus contra a nova fé que surgia de um judeu, que era Jesus. Eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Esse era o problema da igreja primitiva dos evangelhos, que depois começou-se a constituir-se igrejas, começaram a ser escritas cartas para apoiar e orientar as igrejas que estavam sendo constituídas. Mas no ano 96, já fazia mais de 60 anos da morte e ressurreição de Jesus, o cenário era completamente diferente. Completamente diferente. Jerusalém havia sido destruída no ano 70, portanto, praticamente 25 anos antes do livro do Apocalipse. Os judeus, Jerusalém e o templo. O templo não ficou pedra sobre pedra, foi totalmente incendiado e destruído. A cidade foi destruída. Os judeus foram expulsos. Eles não tinham mais poder nenhum. Tanto assim que a palavra judeu no Apocalipse só aparece 2 vezes. E eles são chamados sinagogas de Satanás. 2:9 e 3:9. Apocalipse 2:9 e 3:9. Aparecem, esses são judeus, não são judeus coisa nenhuma, são sinagogas de Satanás. Não aparece nem o nome deles lá. Não era mais esse o problema. Qual que era o problema? O problema era muito parecido com o livro de Êxodo. Se você lá olhar o livro, o início do livro de Êxodo, diz que um novo faraó assumiu, que não conhecia José, olhou para o povo, os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, e viu que eles haviam se multiplicado. E ele disse, sim, esse povo pode se voltar contra a gente porque ele não é dos nossos. Segue um outro Deus. O que nós vamos fazer? Vamos escravizá-los. É assim que começa o livro de Êxodo. Não é muito diferente no tempo do Apocalipse, no tempo do livro do Apocalipse, 96. O Império Romano, vendo que a igreja cristã havia crescido e muito, a igreja cristã havia crescido muito, havia se expandido para praticamente todo o Império Romano. E curiosamente, começou através dos escravos. A igreja cristã foi propagada por escravos e não por gente. Lógico que havia gente de posição, e havia, mas era uma minoria mesmo. A maioria eram pessoas muito pobres e escravos. O cristianismo havia se expandido em todo o Império Romano. Aí a pergunta pensa, como que em 25 anos, sem os pregadores eloquentes, sem a mídia, sem tudo que nós temos hoje disponível para propagar o Evangelho, como que em 20 anos, em 30 anos, o cristianismo tomou conta do mundo conhecido? Bom, é só ler a Bíblia, lá está escrito por quê? Porque sinais e prodígios acompanhavam os que creem, aos que criam, no caso. Os que criam não apenas falavam da fé, mas havia milagres o tempo todo, havia o poder de Deus demonstrado, e as pessoas viam aquilo, e o livro de Atos cita muitos desses aspectos, é mencionado em outros lugares também no Novo Testamento, de que o poder de Deus estava presente, e as pessoas viam e criam, e a obra de Deus estava se expandindo. O governo romano, vendo aquilo, o que é isso aí? Que nova fé é essa? Isso pode colocar em risco o Estado romano. Eles não aceitam os deuses romanos, não aceitam as regras romanas. Que povaréu é esse aí? No ano 64, houve um grande incêndio na cidade de Roma, que dizem que quem mandou pôr o incêndio foi o próprio Nero, o próprio César. Ele mandou pôr fogo porque ele queria renovar a cidade. E ele precisava colocar a culpa em alguém. Em quem que ele colocou? Foram os cristãos que queimaram a cidade. Por que eles iam fazer isso? Na verdade, isso foi um estupim. O estupim de uma perseguição que durou quase 300 anos. Uma perseguição cruel, uma perseguição feroz contra o cristianismo. Que, na verdade, era uma desculpa porque o governo romano estava vendo o perigo que era uma nova fé,
que não pregava a força das armas, mas pregava o amor, pregava o poder de Deus, de um único Deus, e não mais o panteão romano. Panteão, para quem não sabe, é o conjunto de deuses, né? Um lugar onde todos os deuses se reúnem. Não, nós não adoramos os deuses, nós temos um único Deus. César não é Deus, porque ele gostava de se fazer de Deus. César, não, nós não adoramos ninguém, nós pregamos o amor, nós não queremos armas, nós não queremos tomar ninguém à força. Assim, não, mas não é isso que o Império Romano se propagava através da força de seus exércitos. O cristianismo se opunha a tudo isso e começou a ser perseguido. Esse era o contexto histórico do ano 96. O cristianismo estava sob forte perseguição mesmo. As pessoas não podiam dizer que eram cristãos. Eram perseguidos, presos, jogados às feras, executados através dos gladiadores, ou eram queimados vivos. Já tem vários filmes sobre isso, mas os livros de história contam as atrocidades que se faziam para divertimento. Usava a execução dos cristãos para divertir o povo. A fé cristã estava em xeque. Se eu disser que sou cristão, eu vou virar churrasco, né? Ou então vou virar comida de leão. Essa era a situação. A mensagem daquele evangelho individual que nós vemos parecido hoje, assim, olha, se você aceitar Jesus, você vai ter seus pecados perdoados, você vai para o céu. É verdade. Só que você olha em volta, é o seguinte, mas se você fizer isso, você vai ver a sua família toda pegando fogo, você vai ser executado, você vai sofrer, eu não quero isso não. Então, estava em xeque a fé cristã. Apenas mencionar a fé seria passível de tortura e morte. Isso causava um medo muito, muito grande. Nesse contexto, o Senhor Jesus aparece para João, que estava preso. Ele estava numa ilhazinha desterrado, e ele tem uma grande visão. Através de uma linguagem simbólica, eles começam a transmitir uma mensagem para o povo que estava sofrendo grande perseguição. Essa mensagem era uma mensagem de força e de esperança, não apenas individual, esperança coletiva. Tanto assim que ele trata sempre da igreja como um coletivo, uma exortação à perseverança na fé. O objetivo do Apocalipse é esse, fortalecer a fé. O objetivo da carta do Apocalipse é fortalecer a fé daqueles cristãos daquela época, que estavam sob grande perseguição. Deus está vendo o que está acontecendo, Ele não se ausentou. Ele não se ausentou. É interessante a comparação com o livro de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Ele pode estar sendo escravizado, está há 400 anos sofrendo, não significa que eu fiquei surdo, eu ouvi. E chegou a hora de tomar uma decisão, tomar uma atitude, e eu vou mandar você para fazer alguma coisa. O Moisés dizia: pai, eu não, eu sou gago. Ele começou a apresentar um monte de desculpa. Quem conhece a palavra de Deus sabe disso. Mas houve um momento em que Deus toma uma ação. Chegou o momento da ação de Deus. Quando que seria esse momento nesse contexto? Aí é que está o porquê dessa parte do Apocalipse que tanto assusta. Porque ainda não chegou o momento. Mas as pessoas queriam que chegasse, exatamente como lá no livro de Êxodo. Está na hora de Jesus voltar e acabar com isso, mas não é agora. Vocês vão continuar sofrendo por um tempo. O tempo está próximo, mas não é agora. Vocês precisam ficar fortes, porque um dia ele vai chegar. E quando chegar, aí começa a descrever tudo aquilo que a gente já conhece. Vai ser difícil, mas esse tempo está preparado. Então ele está avisando, Deus tem um plano. Deus tem um plano, não se preocupe. Está tudo muito ruim, talvez até piore. Mas Deus tem um plano. E Ele está vendo tudo isso. Fortaleça a sua fé, porque Ele não esqueceu de ninguém aqui, e Ele vai voltar, em algum momento, Ele vai botar a mão dele. É exatamente essa a mensagem do Apocalipse. O Apocalipse é dividido em duas grandes partes. Para quem já leu várias vezes, já percebe, né? Até o capítulo 4, até o final do capítulo 3, início do capítulo 4, ele fala das cartas às igrejas, as igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia, onde ele chama de Ásia, que nós passamos a chamar de Ásia Menor, na verdade hoje é a Turquia. Onde é a Turquia hoje é onde se situam as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Depois, a partir do capítulo 4, João é convidado a ir ao céu. Ele se abre uma escada e sobe até aqui.
eu vou te mostrar uns negócios. E essas coisas são as visões que ele tem dos cavaleiros do Apocalipse, das trombetas, da guerra no céu, do que acontece durante o arrebatamento. Aí ele começa a descrever toda aquela linguagem que a gente conhece. É uma visão no céu que ele tem. Essa visão é que causa esse alvoroço todo, né, que nós vemos atualmente. Dessa visão, nós temos pelo menos 4 grandes linhas, maneiras de interpretar. Maneiras bem diferentes, diga-se de passagem, mas não vou abordá-las hoje, não é esse o objetivo, ser para estudos outros, né? Mas o que eu acho que é importante dizer é o seguinte: essas visões, elas não são mutuamente exclusivas. O que significa isso? Uma não anula a outra. Elas podem ser verdades juntas, tá? O fato de você enfocar de um jeito não anula de você enfocar do outro jeito. As visões que João teve do céu trazem maior polêmica e espanto. Essa é que é a verdade. Algo totalmente diferente, mas ele estava mostrando. Você quer saber como é que vai ser o fim? Não vai ser desse jeito. Não vai ser agora, mas eu vou dar uma descrição simbólica do que vai acontecer. Uma das explicações de ser simbólico, o fato da palavra de Deus ter uma série de coisas simbólicas já é conhecido. Nós sabemos que a palavra de Deus tem muito simbolismo, porque o simbolismo, primeiro, ele é rico, ele faz ser mais rico do que a palavra assertiva, direta. E outra coisa, ela obriga você a procurar entender com mais afinco. O que significa isso? Então eu procuro entender, eu me dedico a entender. No caso do Apocalipse, além disso ser verdade, existe uma outra verdade aqui. Era preciso que aquela carta fosse cifrada, era como se fosse um código secreto. Porque se ela dissesse o seguinte: olha, está vendo esse imperador aí? Ele não é nada, Deus vai acabar com ele. Mas se escrevesse essa carta, quem fosse pego com essa carta ia ser executado. Então ele começa a colocar códigos, assim: olha, você sabe, é o nome de um homem, 666, um número que virou místico. Esse número místico, na verdade, é um código tolo, né? Que qualquer criança sabe, de você associar letras aos números, pegar o nome de uma pessoa, associar cada número, somar tudo e dizer assim: o nome do fulano é 33 ou 54. Basta pegar o nome, porque aí fica simbólico. Eu escondi o nome dele, mas eu sei qual é. É só pegar as letras, associar um número para cada letra, somar tudo e dar aquele número. Isso é uma maneira boba, né? Que até as crianças sabem fazer. Mas uma maneira de assim: como é que você sabe que nome é esse? Ele está escondido. Então, essa forma de esconder as coisas tinha como objetivo para que a carta do Apocalipse pudesse ser distribuída sem ser considerada uma carta subversiva. Senão as igrejas não iam poder difundir essa carta. Eles já eram perseguidos pela fé. Se aparecesse um documento que dizia que Deus ia julgar César, você imagina o que ia acontecer? Ia todo mundo morrer como traidor. Então a carta tem uma série de simbolismos cifrados para esconder o objetivo da carta. Esconder o objetivo, porque o objetivo, mas não é agora não, é para o futuro. Então ninguém precisa se preocupar agora. Não é bem isso assim. Se você olhar as cartas das igrejas, tem motivo para se preocupar agora. E a gente vai ler isso daqui a pouquinho, um pouco mais. O fato é que essa visão do céu, ela, tirando essa parte cifrada para esconder o que estava sendo dito, para que não se considerasse terrorista as pessoas que tinham posse dessa. Hoje em dia, aliás, falando um parênteses, né? Nos países comunistas, os países ateus, quem possui Bíblia é considerado traidor, tá? Na Coreia do Norte é proibido ter Bíblia. Se você pegar uma Bíblia na casa de alguém, a pessoa é presa, a família inteira. Tá? As crianças na escola são ensinadas a denunciar se os pais têm uma Bíblia em casa. Aliás, não precisa nem ser uma Bíblia, basta uma página. Se tiver um texto das Escrituras numa casa e a criança denunciar os pais são presos. Tá? É proibido ter Bíblia em casa, é considerado um documento terrorista. Tá? Porque eles sabem o poder da palavra de Deus, eles sabem. Se deixar ali, é dali que vai nascer a fé e a ação de Deus vai começar através da fé dessas pessoas. Eles não permitem. O fato é que essa visão celestial do Apocalipse, ela pode ter muitas interpretações, inclusive não existe um consenso entre as igrejas evangélicas, existem muitas maneiras de se entender, e a gente nem precisa entrar no detalhe. Eu não quero saber se eu sou pré-milenista,
pós-milenista, amilenista. O que interessa é o seguinte: no fim Jesus vence. Como que o meio da história não é tão importante quanto saber que no final, o final da história é o seguinte: Jesus vence. Eu já mencionei aqui várias vezes e continuo mencionando, existe um filme que não é cristão, mas bem que poderia ser, porque ele é muito profundo, chama-se O Advogado do Diabo. Quem não viu esse filme, vale a pena ver. É um filme bem antigo já. E no final do filme, tem uma luta, uma briga, né? Não uma luta, mas uma discussão entre o cara que personifica o diabo e o filho dele, que ele queria que gerasse um neto para ser o anticristo. E ele começa a falar dos seus planos para dominar o mundo. Como que ele ia fazer para dominar o mundo? Como que ele ia fazer que o anticristo dominasse o mundo? E o pai, né, o futuro, que seria o futuro pai do anticristo, que é o filho do diabo ali no caso, né, um meio filho, né? Ele foi criado numa igreja, ele conhecia a palavra de Deus. E ele fala uma frase que vale a pena repetir. Ele disse: pai, está tudo certo, só tem uma coisa: segundo a Bíblia, no final a gente perde. Assim, não interessa a história que você vai contar, segundo a Bíblia, no final a gente perde. Aí o diabo disse: isso é porque é o livro dele, nós vamos escrever o nosso. Eu acho que é exatamente isso que o diabo está fazendo. Ele está tentando reescrever o livro dele. Por isso que ele quer tanto acabar com a Bíblia, porque ele quer escrever o livro dele, mas não vai mudar o fim. Não vai mudar o fim. Não importa como você interpreta, o fim já está decidido. Quem vai ganhar já está decidido. Não importa se vai ser pré, antes, depois, o final está decidido. Jesus virá e vai vencer, e o diabo vai ser destruído, e o pecado vai ser destruído. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que põe fim a toda essa história e torna desnecessário esse livro, porque no céu ele não é necessário. No céu não há pecado. No céu só existe a presença de Deus e daqueles que um dia tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É o que diz a palavra. Mas eu queria, para terminar essa breve mensagem, destacar o seguinte: a gente fala muito do capítulo 4 para frente, que é o tchan da história, né? Que tem essas coisas mirabolantes que todo mundo tem medo. Mas a primeira parte, que fala das 7 igrejas, é uma mensagem que se perpetua por 2000 anos. Ela vale para todas as igrejas e continua valendo continuamente. Há um recado para as igrejas ali, e ele diz que quem deu essa mensagem foi Jesus. E ele disse: olha, escreve ao anjo da igreja. Esse é o anjo da igreja, pode ser entendido como o líder espiritual da igreja, o pastor, ou um anjo que toma conta da igreja. Existe uma maneira de interpretar de que todas as igrejas são protegidas pelos anjos do Senhor. Não são mutuamente exclusivas, de novo, essa interpretação, porque eu creio que o Senhor coloca os seus anjos em torno dos seus filhos. Alguém tem dúvida disso? Está no Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Se existe um grupo de pessoas que temem o Senhor junto, você acha que os anjos do Senhor não estão aqui? Então não é nenhum absurdo dizer que está escrito ao anjo da igreja. Escreve essas coisas. E eu quero ler sobre a carta específica sobre a igreja de Filadélfia, que está em Apocalipse 3, capítulo dos versículos de 7 a 13. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e aos que farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Ele está se referindo à igreja, tá? Está se referindo à igreja, está se referindo à pessoa, está se referindo à igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,
Jerusalém não existia mais. Agora vem uma nova Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída. Que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta é uma das que mais toca o meu coração, porque na nossa vida cristã, muitas vezes, nós temos nos batido com situações dessas, em que parece que todas as portas estão fechadas. Ele diz, quando eu abro, ninguém fecha. E tem uma coisa, eu não abri por causa da sua força, você tem pouca força. Quem abriu a porta fui eu, e ninguém vai fechar. Eu conheço a tua força, eu sei que é pequena, mas você não negou o meu nome. Eu acho que é importante o seguinte, eu não falo do nome porque eu sou forte, é exatamente o contrário, eu falo porque eu sou fraco. Eu mantenho o nome do Senhor porque eu sou fraco, eu preciso da ajuda dele. E se você é fraco, mas você manteve o meu nome, e eu vou abrir essa porta, e essa porta ninguém fecha. E quando ele fecha, não adianta tentar abrir, porque ninguém vai abrir. Satanás não pode abrir, porque foi ele que fechou. Então nós cremos, e essa é aquilo que Jesus mandou dizer à igreja, eu sou com vocês, eu conheço suas obras, eu estou mandando dizer para vocês, é o que diz o texto, não eu, Valdemar. Jesus, através da sua inscrição do Apocalipse, ele manda dizer que quando ele abre uma porta, ninguém fecha. E não importa que você seja fraco, porque quem abriu a porta foi ele, e ele vai mantê-la aberta. Satanás não vai fechar, o homem não vai fechar. A única coisa que você fez é porque você manteve o nome dele, e é por isso que você se torna digno de ter o nome dele escrito em você, e você se tornar coluna de Deus. Eu acho tão interessante também nesse texto que ele diz o seguinte: eu venho sem demora, guarda o que você tem, não deixa que ninguém tome a tua coroa. Ora, você tem uma coroa. Você sabia? Você tem uma coroa. Essa coroa foi o Jesus que te deu. Você tem uma coroa. Ninguém vai tomar ela, não se preocupe. Olha, guarda o que você tem. Você tem uma coroa na cabeça. É baseado em textos como esse que você vê os ícones do passado, em que os santos, aqueles que consideram, eles têm uma auréola na cabeça. Vocês já viram essas fotos assim? Aquilo é símbolo de santidade. Aquilo é o símbolo de santidade. E é baseado nesse texto. Você tem uma coroa. Talvez não seja uma rodela brilhando aqui, né? Mas eu sei, a experiência de quem é crente há mais tempo, já confrontou as trevas, né? Os espíritos malignos vêm. Ele, quando olha para um crente, ele sabe. O que ele sabe? O que ele vê? Ele vê a presença do Espírito Santo em nós. Eu não sei que formato tem essa coroa, mas ela é visível espiritualmente. E ela diz o seguinte: olha, ninguém toma a tua coroa, guarda o que você tem, guarda a sua fé. Ela pode ser pequena, ela pode ser fraca, mas ela é suficiente para eu abrir uma porta para você, e ninguém vai fechar. É só você passar por ela. Mesmo sendo fraca, apenas mantenha o meu nome, e ninguém vai tomar a sua coroa. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando com você. Guarde isso para você, amém? Pai, obrigado pela tua palavra, que essa carta, não apenas no dia de hoje, mas sempre, possa significar o teu poder, o teu cuidado com a tua igreja, em que, apesar de vermos tantas coisas ruins no noticiário, no mundo, mas nada escapa ao teu conhecimento, e teus planos não podem ser frustrados. Nós queremos dizer publicamente aqui que somos teus, que cremos e temos Jesus como Senhor de nossas vidas. Venha, ó Pai, trabalhar na tua igreja, vem fortalecer a nossa fé, que a tua presença seja manifesta e sentida nesta igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.